Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Notícia urgente, cara. Hoje é quarta-feira sem Bolsonaro. Vocês sabem que eu tenho um processo de desintoxicação, né, com o Coiso hoje. Não falo dele, ou pelo menos não estava falando. Mas o mundo tá meio pirado hoje, cara. O negócio tá, sabe, agressivo. Primeiro teve a invasão da embaixada da Venezuela. Oficialmente o Brasil invadiu a Venezuela. É uma declaração de guerra. Não sei até onde vai a gravidade dessa situação, oficialmente para o restante do mundo, mas eu considero um ato grave. Gravei um vídeo, estou publicando para vocês hoje, mas devido à complexidade do assunto e à gravidade, ele ficou um pouco mais extenso. Invariavelmente eu tive que falar do governo Bolsonaro, porque não tem como não falar. Está patrocinando a invasão a uma embaixada estrangeira. Cara, isso é gravíssimo e absurdo. Só que surgiu outra notícia, cara. Nos primeiros momentos do dia. Levantaram aí um Twitter de uma jornalista que acompanhava o Bolsonaro no dia da morte da Marielle. E a coisa é grave. Pelo menos insinua-se que seja muito grave. Porque diz que o Bolsonaro voltou mais cedo para sua casa, no Rio de Janeiro, no dia da morte. Como você sabe, surgiu o depoimento do porteiro, lembra? Que disse que no dia que o assassino da Marielle foi até o condomínio do Bolsonaro, o porteiro teria ligado para a casa do seu Jair e o seu Jair teria autorizado, o acesso do tal miliciano, que depois iria matar a Marielle mais tarde. Até então criou toda uma polêmica em cima desse assunto, porque foi uma bomba de exclusividade da Globo, essa matéria aí, esse depoimento do porteiro. E a própria Globo, eu acho que para meter uma dizentona ou uma de simular uma parcialidade, um profissionalismo no material jornalístico, disse, e conseguiu destacar na matéria que o Bolsonaro estaria em Brasília no dia. E o próprio Bolsonaro também deu aquela chiada lá na sua live, chorou, cuspiu, xingou e disse que estava em Brasília, que tinha provas e que foi visto lá, tem vídeo dele, tem o quórum marcando o nome dele lá no painel. Então ele estava em atividade em Brasília nesse dia. Por que tem essa necessidade de marcar que Bolsonaro estava em Brasília aquele dia? Para desmentir o porteiro. Porque assim o porteiro não poderia ter falado com o seu Jair diretamente, já que o seu Jair estava em Brasília. Falei para vocês que isso aí já era meio que uma fumaça, Que existem mecanismos de comunicação que permitem o porteiro falar com o seu Jair mesmo em Brasília, tá? Então isso aí não prova nada. Tem a situação das provas, dos arquivos de controle da portaria, que a família Bolsonaro, resgatou, sequestrou os tais arquivos, para proteger as provas que não o incriminassem. Olha que coisa maluca, cara. O Bolsonaro e a sua família ali com o Carluxo, interviram na investigação, eles pegaram provas, adulteraram as provas. Peritos identificaram que os arquivos foram adulterados por alguém. Quem teve acesso, se não a portaria, aos tais arquivos? Os próprios Bolsonaros. E publicaram lá na rede social, como se fosse uma prova de que o porteiro haveria se equivocado, se enganado no caso. Que ele não falou com o seu Jair, que o porteiro falou direto com a casa do outro miliciano. Isso seria um monte de provas em conjunto para dizer que o Bolsonaro não tem envolvimento na morte da Marielle. Só que agora, cara, esse Twitter dessa jornalista aponta que Bolsonaro veio sim para casa naquele dia. E não é uma notícia que foi levantada agora, depois do ocorrido. Foi noticiado no dia da morte, mas sem importância nenhuma, sem maior gravidade. Foi só um Twitter de uma jornalista que disse que a assessoria do Bolsonaro informa que ele estava com intoxicação alimentar e foi mais cedo para casa. Portanto, dava tempo hábil dele marcar o seu álibi, como estando em Brasília, e depois pegou um avião e foi para casa. E aí ele poderia estar em casa no final do dia, a hora que o seu Jair atende o porteiro. Já não bastava a intervenção nas provas, que é uma coisa absurda. O Bolsonaro vai pegar as provas que poderiam inocentá-lo. Era só pegar lá os arquivos originais e apresentar para a perícia e falar assim, eu não estava em casa aquele dia, olha esses arquivos. Aí agora os peritos levantaram que os arquivos foram adulterados, é fácil. É só você pegar as primeiras imagens dos arquivos que surgiram, por iniciativa dos próprios Bolsonaro, do Carluxo, e publicar nas redes sociais para tentar inocentar o pai e desmentir o porteiro. E depois os peritos perceberam que quando foi solto, aquela questão do áudio do porteiro com supostamente o tal do Lessa, já tinha alterado os arquivos.
Tem lá um lapso de tempo, de espaço de arquivo. Perito sabe o que fazer. Então o perito já mostrou que o arquivo foi adulterado. Se foi adulterado, é crime. Obstrução de justiça, crime de responsabilidade. Já é algo grave. Mas ainda tem o álibi. O álibi era que o Bolsonaro estava em Brasília. Então, como vamos provar que o porteiro falou com o seu Jair em casa? E agora vem esse Twitter dessa jornalista no dia da morte. O interessante aqui, o detalhe exclusivo, a tal da bomba, é que era um Twitter sem maior importância, uma notícia, né, aleatória. Né, sabe, sem um destaque devido. Olha, o deputado Jair Bolsonaro teve que ir embora para casa porque estava com intoxicação alimentar. Dados fornecidos pela assessoria de imprensa. Eles podem até desmentir agora, dizendo que não foi isso, que ele não veio para casa, né? Mas, cara, o negócio está ficando cada vez mais grave. Se isso comprovar, em conjunto com outras provas, que o Bolsonaro estava em casa, ou seja, ele está mentindo, dizendo que estava em Brasília no momento do crime, mais a adulteração das provas, né? Pegaram os arquivos, adulteraram os arquivos, né? Para apagar o contato do porteiro, para desmentir o depoimento, e aí negar o envolvimento na morte, porque o envolvimento se dá quando o Bolsonaro autoriza, pessoalmente, segundo o depoimento do porteiro, a entrada do miliciano dentro do condomínio, que foi visitar o outro cúmplice, que dali saíram para matar a Marielle. E aí tem o envolvimento, quer dizer que o Bolsonaro estava autorizando o encontro dos dois milicianos. Será que ele sabia da coisa toda? Do que estava acontecendo? Porque o porteiro comunica 2 vezes com a casa do Bolsonaro. A primeira, quando o cara solicita a entrada. E a segunda, quando o porteiro, olhando o monitoramento de câmeras, percebe que o cara não vai para a casa do Bolsonaro, como ele havia solicitado e tinha sido autorizado. Ele se dirige à casa de outro morador do condomínio, que o Bolsonaro diz não conhecer, mas tira foto com ele. A filha dele namora com a filha do cara, que é o Lessa, que morava lá, mas era bandido. Ou é bandido também, que morava lá. E aí o cara comunica de novo, o porteiro vê que o cara vai pra casa errada, liga de novo pra casa do seu Jair, e o seu Jair fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Então ele sabia o que estava acontecendo. E o papinho de álibi de Brasília tá caindo. Mas as provas adulteradas nos arquivos de áudio, que é crime de obstrução da justiça. Eu ainda não sei se tem um monitoramento de vídeo, né? Para mostrar aí o contato, ou levantar outras visitas desses milicianos ao condomínio e com quem eles tiveram esse contato. Ou quebrar o sigilo telefônico do Bolsonaro para ver se ele também não estava tendo contato com esses milicianos antes ou depois da morte. Porque no dia as provas estão apontando que eles estavam em contato muito próximo. É, cara, o negócio tá grave, mano. Tá grave. Vamos ver se o povo leva essa coisa a uma situação grave mesmo. Porque isso é crime de obstrução à justiça. Ele está mentindo. Se ele disse que estava em Brasília como prova de que não estava autorizando a entrada dentro do condomínio porque ele não estava em casa. Se ele veio para casa mais cedo, se identificar na passagem de avião, que ele chegou, que havia tempo hábil, ele está no condomínio naquele dia, né? E o monitoramento de vídeo poderia confirmar isso, aí, cara, aí, sabe, não tem o que dizer. Porque só essa tentativa de não estar envolvido no caso é muito suspeito. É como se fosse uma prova incriminatória. Como se ele estivesse confessando seu envolvimento no caso. Por isso o desespero daquela live, lembra? Cuspindo, xingando, chorando. Valeu. Eita porra do caralho! Agora fodeu, filha da puta! Cacete da buceta do caralho! Ô buceta cabeluda! Ô, fodeu tudo!